Antes de eu ir para o exemplo da letra D, deixa eu só comentar para vocês que agora que eu me dei conta que eu não fiz uma explicação teórica, né, eu fui direto para os exemplos, mas só explicar o porquê que a gente está usando essa técnica toda e não fizemos a substituição direta do infinito no lugar do n, igual a gente fez ali no finalzinho da questão anterior. Veja que se eu colocasse direto o n no lugar, o infinito no lugar do n, a gente ia ficar com 1 mais 1 sobre infinito elevado ao infinito. Então, isso vai ser 1 mais 1 dividido por infinito é 0, elevado ao infinito. 1 mais 0 é 1, elevado ao infinito. E aqui que é o grande problema. 1 elevado a qualquer coisa daria 1 como resposta. Qualquer coisa elevado ao infinito daria infinito como resposta. Então, a gente não consegue determinar o que é isso daqui. Se vai ser 1, se vai ser infinito ou se vai ser uma coisa diferente. E aí que entrou o limite exponencial fundamental, tá? Isso aqui é resolvido por séries, então a gente não vai entrar no detalhe de porquê dá esse resultado, mas aí toda vez que ele aparece, a resposta que está escondida no final é o tal do número E, tá? Então, mouse aí por não ter comentado no início das explicações desse conteúdo. Agora sim, vamos para a letra D. Essa letra D é o caso mais trabalhoso que a gente tem aqui dos limites exponenciais fundamentais. Vai dar um trabalhinho um pouquinho maior. Então veja que ele está com uma estrutura bem diferente do que é o nosso limite fundamental. Ele até tem um expoente, mas aqui dentro está tudo bagunçado. Então qual que é a sugestão que eu dou aqui para vocês? Como no limite fundamental envolve uma divisão pelo cara do expoente, por divisão por x, teria que aparecer, eu vou fazer aparecer isso, mas tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Por exemplo, na parte de cima, no numerador da fração, eu vou multiplicar por x, e aí, consequentemente, eu tenho que dividir por x. Embaixo também, vou multiplicar por x e, consequentemente, eu vou ter que dividir por x. Então, isso vai ficar o limite de x tendendo ao mais infinito. Esses dois x que estão aqui, x multiplicando e x dividindo, eu vou reescrever dessa forma. E em cima vai ficar x mais 1 sobre x, dividido por embaixo x menos 1 sobre x. E veja que tudo isso está elevado à potência x. Esse x dividido por x, ele desaparece, então não vai interferir em nada. E eu vou ficar com o limite de x mais 1 sobre x menos 1 sobre x, tudo isso elevado à potência x. Vamos até escrever isso aqui de novo para deixar bem passo a passo. X mais 1 sobre x sobre x menos 1 sobre x, tudo isso na potência x. Veja que isso virou uma divisão de fração. Então aqui, esse x está dividindo tanto o primeiro pedaço quanto o segundo pedaço. Então isso vai ficar um limite de x tendendo ao mais infinito, separando, né, x dividido por x mais 1 dividido por x. Só que x dividido por x é 1, mais 1 sobre x. Embaixo, x dividido por x é 1, menos 1 sobre x. Tudo isso elevado à potência x. Eu posso separar isso como o limite de cima dividido pelo limite de baixo. Vamos ficar com o limite de x tendendo ao mais infinito de 1 mais 1 sobre x na x. Veja que isso já está ficando com uma carinha conhecida. Sobre limite de x tendendo ao mais infinito de 1 menos 1 sobre x na x. Esse limite que está aparecendo aqui em cima, a gente já sabe quem é. Veja que ele ficou bem certinho a estrutura do limite fundamental. Tendendo ao mais infinito, 1 mais 1 sobre uma coisa elevado a essa coisa. Então, a parte de cima, a gente já tem que vai dar E como resposta. A parte de baixo, que ainda não está pronta. Vamos trabalhar nessa parte de baixo aqui então. Então vou separar, tá? Vou dar um pause aqui nessa parte da resolução e vamos analisar separadamente o que é o limite com x tendendo ao mais infinito desse 1 menos 1 sobre x na x. Veja que isso daqui ficou parecido com o exemplo anterior que a gente tem, que é a parte de cima
não é o que a gente quer. A parte de cima aqui é um menos 1, quando na verdade a gente quer que seja um 1 positivo. Então a gente faz uma substituição de variável. Fala que x é igual a menos o u. X igual a menos u. Isso vai ficar limite de, se x tende ao mais infinito, aqui vai ficar menos infinito. Não provei ainda, eu me perdi na ordem aí dos exercícios, tá? Teria que ter provado isso primeiro. Vai ficar um x tendendo ao menos infinito aqui. Mas a gente vai provar no próxima questão que tender ao menos infinito ou a tender ao mais infinito vai ser exatamente a mesma coisa. Então deixa eu usar isso, faz de conta, acreditem nisso por enquanto, tá? Que aqui ficaria u tendendo ao menos infinito, mas tender ao menos infinito vai ser equivalente a tender ao mais infinito. E a gente faz a demonstração do porquê disso na próxima questão. Vamos ficar com 1 menos 1 dividido por x. O x, pela substituição de variável que a gente fez, é menos u, elevado a x, só que x é menos u. Então, isso acaba ficando limite de, esse traço não existe, u tendendo ao mais infinito. Negativo dividido por negativo é positivo, então 1 mais 1 sobre u elevado a u. E agora a gente fica com na menos u. Ou bagunça. De novo, aqui dentro está tudo ok, o problema está nesse expoente. Lembra que menos u é a mesma coisa que menos 1 vezes u. Então, se é multiplicação de expoente, eu posso escrever como potência de potência. Vai ficar com limite de u tendendo ao mais infinito, 1 mais 1 sobre u na u, tudo isso elevado a menos 1. Elevei potência de potência, multiplico os expoentes e daria de fato isso daqui como resposta. Posso tirar o limite da função de dentro, u ao mais infinito, de 1 mais u mais 1 sobre u elevado a u, tudo isso elevado a menos 1. Então, essa resposta que está aparecendo aqui dentro fica e elevado ao menos 1. Então, chegamos na solução dessa parte aqui de baixo. Vamos ver como fica a resposta final agora. A resposta final, voltando para isso daqui então, a gente terá o resultado do limite de cima, que é e, dividido pelo resultado do limite de baixo, que a gente acabou de calcular, é e na menos 1. Continuando isso daqui, veja que bases iguais sendo divididas, conserva a base, subtrai os expoentes. Ou, se você só se lembrar, e na menos 1, esse expoente negativo significa inverte a base. Então, se tu considera como joga lá para cima, invertendo o sinal do expoente é equivalente. Então, de qualquer forma, isso vai ficar a base fazendo por propriedade de base iguais sendo divididas, o e na 1 de cima, subtrai os expoentes, menos 1. Então vai ficar e na 1 mais 1, que é e ao quadrado como resposta. Só para título de completar aqui, se a gente tivesse interpretado como a definição do expoente negativo, e na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre e, divisão de fração, conserva de cima, multiplica de baixo invertido, vira bases iguais sendo multiplicadas, soma os expoentes, e isso dividido por 1 não muda nada, também fica com e ao quadrado, tá? Só as duas formas de interpretar essa situação final. Então essa é a resposta final dessa questão.